hoje. Podemos? Então, vamos lá. Então, a face lingual ela é similar em forma à face vestibular, é convexa no terço cervical, e côncava nos outros dois terços incisais, visto que visto nos sentidos mésio-distal e cérvico-incisal. Então, olha só, a palatina ou lingual, ela tem uma concavidade, tanto no sentido cérvico-incisal, como no sentido mésio-distal. Tá? Aqui eu tenho um rebordo, nós vamos ver isso daqui a pouco também, e aqui vai formar o símbolo, no incisivo lateral, no incisivo central, tanto no superior quanto no inferior. Então, aqui eu vejo isso bem, olha, rebordo mesial, rebordo distal, a união dos dois rebordos vão formar um símbolo, que no incisivo lateral ele é bem evidenciado, ainda tem um forame aqui que nós chamamos de forame cego, tá certo? Então, essa face palatina, no incisivo superior, porque essa face está ligada ao palato, nós já falamos sobre isso, e a face lingual dos inferiores, que está ligada à língua, tá certo? Então, aqui no meu manequim, isso aqui é uma escultura, você não pode nunca deixar de lembrar disso, alguém esculpiu esse manequim, tá certo? Isso aqui foi algum profissional esculpiu para poder criar essa situação, então isso aqui também não é um dente natural, a gente vê uma série de falhas mínimas, mas que a gente tem uma ideia boa, a gente tem mesmo. Em relação à face lingual, existe a convergência da face mesial e distal bastante acentuada no sentido do colo. Então, vejam bem, na vestibular a gente tem essa convergência para o colo, mas na face lingual, ou palatina, essa convergência é bastante acentuada. O que confere a esta forma de trapézio, com, no entanto, um predomínio mais evidente da base incisal sobre a cervical. Então, eu tenho uma distância mésio-distal bem maior, vamos dizer assim, do que a distância mésio-distal aqui na cervical do elemento dentário. Existe uma proeminência de esmalte, que é essa proeminência aqui, junto à porção cervical, que nós chamamos de cíngulo, que é formado pelos rebordos proximais. Rebordo é uma projeção de esmalte, tanto na mesial como na distal, no incisivo central, incisivo lateral superior, como também no inferior nós temos os rebordos proximais. Também formam cíngulos no inferior, sendo que nos dentes inferiores, todos esses acidentes anatômicos, eles são menos evidentes que nos dentes superiores. Então, os rebordos proximais de maior espessura no cíngulo e diminui à medida que se aproximam dos ângulos incisais. Então, esses rebordos são bastante acentuados quando eles estão aqui no cíngulo. Quando eles vão sendo projetados em direção à incisal, eles vão diminuindo de intensidade de esmalte nessa região. Então, gente, não esqueçam, para estudar isso, tem que ter um manequim do lado, tentar entender o que o Cantizano quis falar com essas situações. Então, a face lingual é similar em forma à face vestibular, convexa no terço cervical e côncava. Isso aqui, esse slide é repetido, a gente já falou isso no anterior, onde nós falamos de rebordos proximais, na altura de símbolo. Formas proximais. Então, vejam bem, aquilo que o professor Luiz Felipe mostrou para vocês, não, ele mostrou na aula prática. Ah, vai mostrar para vocês? Não, mostrou para vocês sim, é muita aula, João. Aqui é a face proximal. No desenho, vocês têm lá para desenhar a face proximal. Face proximal, olha que coisa interessante, ó. O desenho da junção do esmalte com a raiz
né, do desenho do colo do dente. Tudo isso são situações importantes que a gente vai esculpir isso também. Olha, o corte da incisal. Eu tenho um corte da incisal que no superior ele é voltado no sentido lingual e no inferior ele é voltado no sentido vestibular. Então, as faces proximais apresentam um triângulo isósceles, todos eles, tá? Com a base correspondente à borda cervical. As faces proximais, elas são convexas no sentido cérvico-incisal, então no sentido cérvico-incisal, e no sentido vestíbulo lingual. Destacando-se essa convexidade na face distal. Então, a face distal ela tem uma convexidade maior do que na face mesial. A face distal, normalmente, ela é mais arredondada e a face mesial é mais plana. As bordas vestibular e lingual convergem para o bordo incisal. Então, as bordas vestibular e lingual, elas vão convergir para a borda incisal. Então, está aqui a convergência da vestibular e lingual convergindo para a incisal. O colo ele é convexo em relação ao bordo incisal. A borda vestibular é convexa em relação ao terço cervical, tendendo a plana no restante. A borda vestibular é convexa no terço cervical, está aqui, borda cervical, convexa. Depois ela é convexa para a formação do cíngulo, tá? Então ela é convexa, depois ela vem côncava até ela ficar plana praticamente na incisal. Então, convexa, côncava até chegar à incisal. Isso em todos os incisivos. Agora nós vamos falar de caracteres diferenciais entre incisivos superiores e inferiores. Então, eu tenho características diferentes entre o incisivo superior e o incisivo inferior. Só de eu olhar aqui esse manequim, eu vejo que a anatomia do incisivo central é diferente do incisivo lateral superior, que é diferente dos incisivos inferiores. Então, vamos ver algumas diferenças dessa. Incisivo superior constitui uma ordem decrescente de volume. O incisivo central é maior que o lateral. Então, olha aqui, eu tenho um incisivo central maior do que o incisivo lateral. Então, é uma ordem crescente de volume. E nos incisivos inferiores, eu tenho um incisivo central menor do que o incisivo lateral. Então, eu tenho uma ordem decrescente de volume. Tudo isso que nós estamos falando em relação à coroa. O diâmetro mesiodistal é maior do que o vestíbulo lingual. Então, meu diâmetro mesiodistal ele é maior que o diâmetro vestíbulo lingual, se eu conseguisse passar aqui, né? E nos incisivos inferiores, meu diâmetro mesiodistal é menor que meu diâmetro vestíbulo lingual. Então, são características diferenciais da coroa, e a gente vai falar de outras características agora. Incisivos superiores, ele tem uma forma trapezoidal. Os incisivos inferiores têm uma forma retangular. As linhas de imbricação, sulcos e lobos de envolvimento nos incisivos superiores mostram-se nitidamente. Então, é aquilo que nós falamos. Tudo nos dentes superiores, eles são mais evidentes. E nos dentes inferiores, eles são pouco diferenciados. Eles existem, mas não com aquela intensidade. O diâmetro cérvico-incisal. Cérvico-incisal apresenta um ligeiro predomínio sobre o diâmetro mesiodistal.
Então, nos incisivos superiores, o diâmetro cérvico-incisal ele é um pouco maior do que o diâmetro mésio-distal. E nos inferiores, esse predomínio é mais acentuado. Então, o diâmetro cérvico-incisal é bem maior que o mésio-distal. A face vestibular sofre uma discreta inclinação lingual em relação ao longo eixo do dente. Então, a face vestibular dos incisivos superiores, ela sofre uma discreta inclinação ao longo do dente. Então, eu vejo aqui, ó, a minha distal, ela vem fazendo uma curva, que ela é mais arredondada, para depois começar a raiz. Estão vendo aqui? Nos incisivos inferiores, isso já não acontece. Tá? Isso já não acontece. Bordas proximais convergentes para o colo. Então, as minhas proximais são sempre convergentes para o colo no incisivo superior. Né? E no incisivo inferior, são ligeiramente convergentes. Quer dizer, essa convergência para o colo não é tão acentuada quanto no incisivo, nos incisivos superiores. Face lingual. Nos dentes superiores, fossa, rebordos marginais e símbolos são bem evidenciados. A gente está repetindo aquilo que já foi dito. No inferior, esses acidentes eles aparecem apenas com aspecto vestigial, mas eles existem. Essa aqui não é uma superfície sem acidente anatômico nenhuma, uma superfície reta, plana, ou côncava e convexa, sem nada, lisa. Não, ela tem os acidentes, só que menos evidenciados. Borda incisal dos incisivos superiores, tem uma borda incisal, um biselado, que nós já falamos nisso também, voltado para a lingual ou palatina. Tá? E esse, nos incisivos inferiores, esse bisel é voltado para a face vestibular. O que a gente tem que imaginar aqui, quando a gente estiver no presencial, que vocês fizerem um movimento de protrusão, ou seja, vocês pegarem a mandíbula de vocês e projetarem para frente, essa borda incisal do incisivo inferior, ela vai casar direitinho na borda incisal do incisivo superior. Então, esse bisel faz com que isso aconteça tranquilamente. Então, eu tenho um bisel voltado para a lingual ou palatina, e no inferior eu tenho um bisel voltado para vestibular. Caracteres diferenciais entre incisivo central e lateral superior. Então, nós estamos falando desses dois dentes agora, incisivo central e incisivo lateral. Muita coisa que nós já vimos vai ser repetida, não tem jeito, porque a gente está falando de caracteres existentes nesses dentes. O incisivo central, ele tem uma forma trapezoidal, tendendo a um quadrilátero. Quer dizer que o diâmetro cérvico-incisal é proporcional ao diâmetro mésio-distal. Tá certo? O incisivo central, ele é maior no mesmo arco, na mesma arcada, do que o incisivo lateral. O incisivo central tem a borda ligeiramente maior, borda mesial, ligeiramente maior do que a distal, porque esse ângulo faz com que isso aconteça. O ângulo distal mais arredondado faz com que essa borda distal ela fique um pouquinho menor. Então, vamos comparar um e outro. O incisivo central, ele é um trapézio tendendo a um quadrilátero. E o incisivo lateral? É um trapézio que se aproxima de um triângulo. Se ele se aproxima de um triângulo,
é porque na região cervical o diâmetro dele é bem menor do que na incisal. O incisivo central ele é maior no mesmo arco em todas as dimensões. E o incisivo lateral ele é menor, podendo ser inserido no incisivo central. Ou seja, eu pego esse incisivo lateral e coloco ele aqui dentro do incisivo central, dentro entre aspas, e vai sobrar ainda espaço, porque ele é bem menor. O diâmetro cérvico-incisal do incisivo central é proporcional ao mesiodistal. E o diâmetro no incisivo lateral cérvico-incisal é bem maior, o diâmetro cérvico-incisal é bem maior do que o mesiodistal. A borda mesial, ela é ligeiramente maior que a distal. E no incisivo lateral? A borda mesial, ela predomina sobre a borda distal. Então, esse ângulo esse ângulo distal, disto-incisal do incisivo lateral, ele é bem acentuado, fazendo com que essa borda distal, ou face distal, ela fique menor, bem menor do que a mesial. Então, incisivo central, as bordas proximais convergem para o colo. Então, a borda mesial e distal convergem para o colo. No incisivo lateral, essa convergência é maior, o que resulta no aspecto triangular da face vestibular. O bordo incisal do incisivo central, ele é retilíneo, levemente inclinado para a distal. Então, bordo incisal, ele é quase plano, com uma suave inclinação para a distal. Já o incisivo lateral, essa inclinação para a distal, ela é bem acentuada. No incisivo central, o ângulo disto-incisal, ele é discretamente arredondado. E no incisivo lateral, ele é notadamente arredondado, que é esse arredondamento acentuado que dá um aspecto triangular nesse dente. Tá? O diâmetro mesiodistal na cervical, que é bem menor do que na incisal, e esse arredondamento da distal. Vejam como é complicado, como é chato a gente decorar esses acidentes anatômicos que acontecem. Mas quando eu começo a olhar o dente e a marcar essas situações, eu começo a enxergar a anatomia de cada elemento dentário. Face lingual. No incisivo central, há pouca incidência de buraco cego na junção dos rebordos proximais mesial e distal, formando um símbolo. Às vezes acontece um foramezinho aqui, que nós chamamos de buraco cego. No incisivo central, acontece muito pouco isso. Mas no incisivo lateral, nós encontramos com relativa frequência esse buraco cego, com uma única abertura no ponto de interseção entre os rebordos. Então, já é uma diferença na face lingual. O símbolo é formado pela união indireta dos rebordos proximais no incisivo central. Então, o símbolo formado pela união indireta dos rebordos proximais mesial e distal. E no lateral, esse símbolo dá-se pela formação direta dos rebordos. Os rebordos se tocam, formando o símbolo, não esquecendo que esse dente normalmente tem um buraco cego, um forame pequeno nessa região de cima. O incisivo central inferior. Agora vamos falar no incisivo central e lateral inferior, os caracteres diferenciais. O incisivo central inferior, ele é menor do que o incisivo lateral no mesmo arco. Tá? O incisivo lateral, ele é maior do que o incisivo central em todas as dimensões. No incisivo central, ocorre a inclinação da face vestibular para a lingual.
No incisivo lateral, essa inclinação ela é mais acentuada, a inclinação da face vestibular jogando no sentido lingual. Então, caracteres diferenciais ainda no incisivo central e lateral inferior. O incisivo central inferior é um trapézio tendendo à forma retangular. Então, o incisivo central é um trapézio tendendo a uma forma retangular. Já o incisivo lateral, ele é de aspecto trapezoidal nítido. No incisivo central, as bordas mesial e distal tendem ao paralelismo. Então, a borda mesial ou face mesial e distal, elas tendem a um paralelismo. No incisivo central, a borda distal, ela converge mais para o colo do que a face mesial. Então, no incisivo lateral, a face distal ou borda distal, ela tem uma convergência mais acentuada para a cervical do que a face mesial. No incisivo central, a borda mesial é a borda mesial igual à distal. Então, essa borda mesial ela tem o mesmo diâmetro do que a borda distal. No incisivo lateral, há um predomínio da, 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 da mesial, quer dizer, o diâmetro cérvico-incisal na mesial, ele é maior do que o diâmetro cérvico-incisal na distal. No incisivo central, a borda incisal é horizontal e, em alguns casos, inclinada para mesial. Então, a borda incisal no incisivo central, ela é horizontal. Em alguns casos, ela tem uma inclinação para mesial. Já no incisivo lateral, essa inclinação ela é bem mais acentuada para o lado distal. Então, o incisivo central ele tende a inclinar para o lado mesial e o incisivo lateral para o lado distal. Os ângulos no incisivo central, os ângulos inciso proximais, inciso mesial e inciso distal, eles são igualmente nítidos. Já no incisivo lateral, o ângulo disto-incisal ele é mais arredondado. Então, existe uma tendência de igualdade no incisivo central e no lateral tem um ângulo disto-incisal mais arredondado. Elementos que definem o lado dos incisivos. Face vestibular. A borda distal ela é convergente, a borda distal ela é mais convergente para o colo do que a mesial. Então vamos lá. Nossa borda mesial ela é mais plana e a borda distal ou face distal ela é mais convergente para a cervical do que a mesial. Então aqui eu tenho uma mesial mais plana. E no incisivo lateral ela é extremamente acentuada, né? Porque é isso que dá esse aspecto triangular no incisivo lateral. E isso acontece também nos incisivos inferiores. A borda mesial é maior que a distal, exceção no incisivo central inferior. Então, em todos os incisivos, com exceção do incisivo central inferior, a borda mesial ela é maior do que a distal. Só no incisivo central inferior, essas bordas se equivalem. A convexidade cervical é dirigida em direção à borda mesial. Então, vejamos. Eu tenho aqui minha convexidade, a minha cervical. Então, olha, a convexidade cervical ela é mais para mesial do que para distal. Então, isso dá uma inclinação nessa convexidade para a mesial. Em todos eles. Em todos os incisivos, essa cervical
essa curvatura da cervical, ela tende para mesial. O ângulo disto-incisal é arredondado, à exceção no incisivo central inferior. Então, em todos os incisivos, o ângulo disto-incisal ele é bem arredondado. A única exceção é o incisivo central inferior, que os ângulos se equivalem. Na face lingual, o cíngulo ele é desviado para mesial. Assim como a linha cervical ela é desviada um pouquinho para a mesial, o cíngulo também é desviado no sentido mesial. Então, quando eu for esculpir a palatina dos incisivos, eu tenho que ter em mente que eu tenho que fazer um desvio para jogar esse símbolo mais para mesial, que é uma das maneiras que eu tenho que saber se esse dente é esquerdo ou direito. Então, essas características são importantes para eu definir o lado do dente. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, se eu sei que essa face é distal, por quê? Pelo arredondamento do meu ângulo. É mais arredondada que a mesial. Então, quando eu for reproduzir isso na cera, eu tenho que botar minha mesial, ela mais plana, a distal mais arredondada, o ângulo disto-incisal mais arredondado, o ângulo mésio-incisal mais plano. Tudo isso eu tenho que passar para a minha cera. Então, o símbolo é desviado para mesial. Então, nas faces proximais, a distal ela é mais convexa que a mesial. Tá? Face distal ela é mais convexa que a mesial. A cérvico-incisal... Ih, está passando tudo aqui. Face proximal. Distal é mais convexa que a mesial. E cérvico-incisal ele é mais ou menos igual a vestíbulo lingual. A face mesial da coroa, vamos lá, a face mesial da coroa, se encontra no mesmo plano da raiz. Face mesial, ela vem quase que no mesmo plano, seguindo a raiz. Enquanto que a relação da distal já não faz assim, já existe, já cria um ângulo obtuso, essa união da raiz com a face distal. Tá certo? A raiz ela é inclinada distalmente em relação ao longo eixo do dente. Então, a raiz ela tende a ser inclinada para a distal do nosso dente, tanto em todos os incisivos. E o ápice, que é essa região final da raiz, ele é voltado para a distal. Bom, Luiz... Diga. Eu tenho aqui alguma coisa de legal, escultura. legal. Já tem. Manda ver. Então vamos lá. Olha só, gente, o professor Luiz vai mostrar para vocês na próxima aula de vocês, quando vocês começarem a mexer com escultura, quer dizer, hoje vocês já viram alguma coisa, né? Mas isso aqui é o que a gente mostrava lá, vocês acho que seria interessante a gente falar alguma coisa. Então, olha aqui, eu tenho o perfil recortado, o professor já falou sobre isso, eu tenho minha cera, meus instrumentos, meia, escova, Lecron e Hollenbeck. Olha, eu pego meu perfil, marco meu bloquinho de cera, tá? Eu tenho que tirar, né? Isso é uma escultura negativa, eu começo removendo essas ceras para que eu tenha uma imagem exatamente igual ao meu perfil, tá? Faço aquela inversão que ele falou, a gente não pode esquecer, faço o outro lado, então isso já é o segundo perfil, eu vou remarcando, vou recortando a união na incisal, tiro uma parte, já tirei uma parte, eu acho bastante interessante, cada corte que vocês derem na cera, é bom dar um acabamento, deixar sempre a superfície que eu estou cortando lisa e polida, então eu já retiro, olha, retiro essa parte de cera, retiro essa segunda parte de cera,
para que eu possa já usar o meu segundo perfil. Aqui eu venho marcando o segundo perfil pela mesial, pela distal, unindo na oclusal, para reforçar um pouquinho o que vocês viram. Então, olha, aqui eu já tenho meu perfil, o meu bloquinho de cera, quando eu olho pela vestibular, e aqui pela lingual, já com os recortes feitos. Aqui eu olho pela mesial, aqui pela distal. Então, aqui eu usei o perfil. Agora é muito interessante, olha só. Até esse ponto, eu não preciso saber anatomia. Esquece, até aqui o perfil leva vocês. Eu só tenho que ter o capricho de cortar cera, alisar cera, polir a cera. Cortei, aliso do polimento. Cada corte que eu faço isso. Agora, daqui para frente, ou eu sei anatomia, ou eu não faço nada. Eu paro aqui. Então, aqui uma visão oclusal, aqui uns risquinhos só para evidenciar como foi recortado. Tá? E aqui, já começando a esculpir, tá? Marcando como é que eu vou fazer o símbolo, marcação de linhas de imbricação, aqui, ó, minha incisal, aqui tem que ser maior, aí eu venho jogando a minha anatomia. Olha aqui, ó, linhas de imbricação, sulco mesial, sulco distal. O que vai formar aqui? Os 3 dentículos. Né? Aqui eu tenho a minha marcação para fazer o símbolo. Então, uma visão aqui da linha de imbricação na cervical. Olha a minha vestibular, ó. Ela começa a minha curvatura cervical, depois ela vem menos curva até ficar plana. Então, eu vou reproduzindo tudo que eu estudei, né? Eu tenho aqui, ó, curvatura no sentido mesodistal, curvatura no sentido cérvico-incisal. Tudo que eu li, eu vou jogando aqui na minha cera para esculpir. Aqui eu tenho, olha, o meu sulco mesial, meu sulco distal, linhas de imbricação, face vestibular mais plana, face distal mais arredondada, mais convexa, né? Eu tenho aqui meu ângulo mesodistal menos arredondado, meu ângulo disto-incisal mais arredondado. Aqui a gente vê o diâmetro mésio-incisal na mesial maior do que a distal. Então, todas essas características anatômicas que eu estudei, eu tenho que jogar também na minha cera. Aqui, ó, linhas de imbricação, tá? Então, tudo isso, todas as ranhuras, tudo que existe, eu tenho que passar para o meu elemento dentário. Aqui tem o meu símbolo, tá? Aqui eu tenho meu rebordo, tudo que eu tenho que jogar para cá. Tá certo? Então, agora, professor Luiz reassume nossa brincadeira aí.